A minha saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus quando estamos estudando nesse último trimestre de 2025 sobre a história da igreja e sua relação com a prática cristã. Nós estamos diante da lição número 12, que tem como título Desafios para a Igreja Contemporânea. Textuário da nossa lição: E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós estamos então estudando a história da igreja desde o seu começo, lá em Atos capítulo 2, quando em Jerusalém o Espírito Santo foi derramado. Passamos por diversos períodos da história da igreja e nos encaminhamos agora para o estudo neste período contemporâneo. Nós que estamos no século 21 e que estamos diante de tantos desafios e oportunidades para a igreja do Senhor. A igreja do nosso tempo vive num contexto marcado por rápidas transformações culturais, avanços tecnológicos e uma cada vez mais presente relativização dos valores. Isso é o que marca o nosso tempo. Transformações rápidas acontecem na sociedade contemporânea. Opiniões que mudam, comportamentos que mudam, uma cada vez maior relativização dos valores e de princípios, sem falar nas grandes transformações na área da tecnologia que impactam diretamente na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, diante de tudo isso, de tais transformações, de tais mudanças, o texto recomenda que nós precisamos renovar o nosso entendimento, experimentando a boa, agradável vontade de Deus, mas, então, transformando e renovando o nosso modo de pensar, mas sem acompanhar este mundo contemporizado e secularizado na sua essência. A igreja deve permanecer fiel aos seus princípios, à sua essência, sim, acompanhando as mudanças que ocorrem no campo da tecnologia, porque nós desfrutamos, então, também deste avanço. Hoje nós temos condições, por exemplo, de usar da tecnologia para a propagação do Evangelho. Nós usamos a internet, por exemplo, para propagar, então, a realidade vivida pelas nossas igrejas. Programações e também, até mesmo, estudos bíblicos, mensagens, enfim, isto é algo que faz parte do avanço tecnológico nos nossos dias e que nos auxiliam como ferramentas importantes para a disseminação do Evangelho. Mas em nossa essência, nós não podemos acompanhar o mundo com as suas transformações, porque os valores vão mudando, os comportamentos vão mudando, e a cultura vai também sendo cada vez mais alterada e rompendo com padrões que nós, inclusive, defendemos à luz das Escrituras, mas não devemos perder a nossa essência. Então, primeiramente, nós precisamos sustentar a verdade num mundo relativizado. Ou seja, esse conceito de relativismo é muito abrangente e abarca diversos aspectos. Vamos considerar, pelo menos, o que nós temos aqui na nossa lição. Relativismo, uma teoria ética que nega quaisquer princípios morais imutáveis, normativos para as pessoas em toda situação,
tendo eles, portanto, validade limitada. Mas nós não lidamos com valores que são limitados e temporários. A Bíblia contém princípios que são eternos e que não mudam com o passar do tempo. O conceito sobre determinado tema para este mundo relativizado pode mudar. A verdade, segundo esse relativismo que observamos na atualidade, a verdade pode mudar, a mentira torna-se verdade e vice-versa. Dependendo do interesse, dependendo da conveniência, as coisas vão mudando, mas para a igreja não. Então, nós, como igreja, o Senhor mesmo disse que nós somos a coluna e também o baluarte da verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Pilatos teve a oportunidade de ouvir acerca da verdade, ele virou as suas costas para Cristo quando disse, o que é a verdade? E nós observamos que as pessoas também, lamentavelmente, não têm interesse em descobrir, em se inteirar acerca deste conceito absoluto da verdade à luz das Escrituras. Cristo é a verdade, a fonte da verdade, enquanto que o diabo é o pai da mentira e fomenta a mentira porque ele é realmente, desde o princípio, depois da sua queda, ele é um propagador de mentiras. As pessoas, infelizmente, preferem dar crédito à mentira do que à verdade. Preferem virar as costas para a verdade, abraçando as mentiras propagadas também por Satanás. Então, o relativismo é esta inversão também de valores. O que é certo passa a ser errado e vice-versa. Então, dos principais desafios da igreja é sustentar a verdade neste mundo que comporta-se desta maneira, no mundo relativizado. Então, abracemos a verdade, falemos a verdade, propaguemos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. É exatamente com isso que a igreja tem de lidar. A nossa regra de fé e prática sempre será a palavra de Deus, fonte da verdade, porque aqui está a revelação da vontade de Deus. E o Senhor deixou isto registrado, deixou isso escrito. A verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus contém a verdade. E é ela que deve ser, sim, a nossa diretriz, nosso parâmetro, nosso padrão. Porque quando andamos à luz da verdade, não andamos em trevas, não andamos perdidos. Até porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo, intercedendo pelos seus discípulos, ele podia assim dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que fazer então, diante desta responsabilidade que temos? A igreja atual precisa reconhecer a autoridade das Escrituras como fundamento absoluto da fé e da prática cristã. É o que falamos há pouco. Então, a fonte da verdade é a palavra de Deus e nela nós vamos firmar, então, os nossos passos. Neste mundo contemporâneo, temos um outro desafio que é evangelizar em um mundo digital e totalmente distraído. Então, a missão da igreja não mudou. Continua sendo a de evangelizar o mundo todo, conforme Mateus, ou melhor, Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso fez a igreja desde o seu princípio, num tempo em que a mensagem ela era anunciada e pregada de forma verbal ou através dos escritos apostólicos.
e isso está registrado na palavra de Deus, e não tinham, naturalmente, o que nós hoje temos à disposição. Ferramentas tecnológicas que podem compartilhar imagens, sons, instantaneamente através dos dispositivos eletrônicos. A igreja não tinha isto no seu tempo. Não tinha um transporte como hoje nós temos para cruzar o globo terrestre de um lado a outro em questão de horas, quando usamos o avião, por exemplo. Assim, o mundo da época recebeu um impacto muito grande. Apesar de eles não terem as ferramentas tecnológicas que hoje temos à disposição, eles alcançaram o mundo da sua época. Atos capítulo 5, verso 28, o texto bíblico, então, nos diz que a pregação do Evangelho, começando em Jerusalém, a qual os discípulos haviam enchido, o texto de Atos 5, 28 fala isso, eles encheram, então, Jerusalém da doutrina de Cristo. Eu quero ler esse texto, Atos capítulo 5, verso 28. Vejam bem, observemos com atenção o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou seja, eles disseminaram e encheram a cidade de Jerusalém com a doutrina de Cristo. Assim como hoje nós temos condições de propagarmos a mensagem, não apenas na nossa cidade, onde residimos, onde moramos, mas na nossa região, no nosso estado, no país, no mundo, nós podemos, então, disseminar o Evangelho de Cristo. Então, nesse contexto, o verbo enchestes significa tornar pleno, completar. Não houve um lugar sequer em Jerusalém sem receber a pregação dos discípulos. Eles pregaram e disseminaram o Evangelho. Acerca dos anunciadores das boas novas, foi dito em Atos 17:6 que os que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eles sacudiram o mundo nos seus dias, porque a pregação da igreja estava respaldada pelo poder do Espírito Santo. Então o Senhor conferiu a eles o poder, a graça, a unção, para que este evangelho, esta mensagem, se propagasse, e outros elementos importantes também, que fazem parte de todo esse contexto de anunciação do evangelho, como, por exemplo, a facilidade que tinham para viajar devido a toda a infraestrutura que Roma havia construído com estradas, diversas estradas que interligavam vários pontos, enfim, vários fatores contribuíram para que o evangelho fosse propagado naqueles dias. Mas o diferencial de tudo isso estava no poder do Espírito Santo de Deus. Então, atualmente as pessoas têm muitas distrações. Nesta era da internet, muitas coisas são suficientes para que as pessoas tirem o seu foco daquilo que é mais importante, mais relevante e mais benéfico para as suas vidas. Anunciar o Evangelho, nós precisamos fazê-lo com habilidade, com conhecimento, tanto do Evangelho como da forma como podemos alcançar as pessoas, usando, inclusive, as tecnologias que nós temos à disposição. Então, nós precisamos, porque as pessoas estão deveras distraídas, voltadas para tantas outras coisas. Mas o diferencial da igreja primitiva, e que deve ser o nosso diferencial hoje, meus amados irmãos, é o revestimento do alto, para que
quer preguemos verbalmente, quer preguemos através das ferramentas tecnológicas, sejamos nós respaldados pela unção divina, para que as pessoas então sejam tocadas pela mensagem que nós proferirmos enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Recordemos ainda mais uma vez o texto de 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Qual a finalidade? Para que anuncieis as virtudes de quem vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro lugar, terceiro desafio, ser sal e luz mais do que nunca antes em sua história. A igreja, quando assume o seu papel como sal e luz, ela vai, então, agir de modo, meus amados irmãos, que ela vai realmente refletir a glória do Senhor. Ela vai impedir uma completa deterioração devido à chaga do pecado na sociedade. Então, faz parte da missão da igreja refletir a vida e os ensinos de Jesus, impactando este mundo espiritual e moralmente corrompido pela ação do pecado. É desta forma, irmãos, que nós somos sal e somos luz. Quando Cristo afirmou, vós sois a luz do mundo, Cristo disse que nós temos o dever de brilhar enquanto igreja, como reflexo da sua presença, da sua glória, lançando luz sobre as trevas do pecado e também de tamanha ignorância espiritual. As pessoas são bombardeadas e têm acesso a muitas informações em excesso, inclusive. Mas, em relação ao conhecimento sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre o evangelho, sobre a salvação, as igrejas, as pessoas, aliás, são ignorantes, porque desconhecem essas verdades. E nós, como igreja, precisamos propagar essas verdades. Brilharmos a luz do evangelho de Cristo, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Mas a igreja, meus amados irmãos, qual luzeiro neste mundo deve brilhar? Sendo sal, impedindo a completa deterioração do mundo devido à ação do pecado, que é como uma chaga que vai apodrecendo e vai condicionando a humanidade ao completo afastamento de Deus. Mas a igreja, ela precisa assumir a sua posição de sal e luz. Ser sal e luz precisa ser uma pauta das mais importantes da igreja para esse tempo. Isso implica conservar a essência e a verdade do evangelho. Também refletindo a santidade de Cristo, mostrando o caminho aos que ainda andam em trevas. A igreja precisa ser referência. A igreja precisa ser um diferencial. O mundo está cada vez mais se perdendo. Mas a igreja deve ser uma referência. Deve ser como um farol que ilumina e que mostra o caminho para quem está perdido. A igreja não pode se igualar a este padrão secularizado que prevalece no mundo. A igreja precisa ser esse povo chamado para fora, esse povo colocado à parte. O Senhor nos fez santos, separados. Para quê? Qual a finalidade? É servirmos de referência para um mundo perdido. Nós temos, na nossa vida, a mensagem que promove, sim, uma vida nova em Cristo. Nós temos uma mensagem que pode mudar a realidade das pessoas. Não lidamos com valores passageiros. Meus amados irmãos, nós lidamos com valores que são eternos. E a igreja não pode deixar a sua responsabilidade de lado, de anunciar a palavra, de falar do evangelho e de servir de alento para as pessoas.
o mundo está perdido, mas que nós possamos realmente apresentar a Cristo. Esse é o desafio da igreja contemporânea, ser sal e luz num momento tão decisivo da história da humanidade. Cristo está às portas. Satanás sabe que o seu tempo também está acabando. E o seu objetivo é destruir o máximo que puder. Mas nós, como igreja, devemos ter como propósito salvar o maior ou possibilitar a salvação para o maior número de pessoas que seja possível. Como isso? Sendo igreja, proclamando as boas novas. Por último, preservar a santidade em tempos de grande pecaminosidade é algo que nós já adiantamos. A igreja vivendo em santidade. Não aquela santidade da boca para fora, não aquela santidade simplesmente com uma aparência externa, mas que o nosso exterior seja reflexo do nosso interior. Pessoas verdadeiramente convertidas, com essência espiritual, deixando de lado a malícia, o engano, a pecaminosidade, a inveja, a intriga, a vontade de prejudicar o nosso semelhante. Tudo isto precisa ser deixado de lado. E isto está ligado ao coração do homem, ao interior do ser humano, mas que o Senhor realmente possa, pelo seu Espírito Santo, ter acesso para que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, começando lá no mais íntimo do nosso ser, nosso espírito, na nossa alma, que é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, intenções, vontades e desejos. E que tudo isso, irmãos, com um espírito voltado para Deus, uma alma restaurada pela palavra, que o nosso exterior seja o reflexo de uma vida real com o Senhor Jesus Cristo, numa vida de santidade, apartada do pecado, apartada daquilo que não agrada a Deus. Somos seres humanos e imperfeitos, mas a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas imperfeições. O Espírito Santo vai nos ajudar a uma vida santa, justa, piedosa na presença de Deus, mas é preciso que você e eu, que nós venhamos possibilitar ao Espírito Santo esse trabalhar na nossa vida para que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. É o desafio da igreja para esse tempo. Os principais desafios: sustentar a verdade, evangelizar num mundo totalmente distraído e também ser sal e luz como nunca antes da história e preservar a santidade. É o desafio da igreja, porque igualar-se ao padrão que a humanidade tem, isto é perder a identidade como igreja de Cristo. A vontade do Senhor é que nós busquemos a santificação. E sem ela, meus irmãos, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Que o Senhor nos inspire a uma vida que esteja em conformidade com tudo aquilo que nós refletimos nesta lição e que nós possamos verdadeiramente não tomar a forma deste mundo, mas deixarmos então ser transformados pela renovação do nosso entendimento e assim experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, Senhor, de te servir, de sermos sal e luz, de proclamarmos a tua palavra, de sermos igreja, Pai, um povo colocado à parte para te servir, numa vida de santificação, numa vida separada para ti,
tendo a nossa vida pautada pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos verdadeiramente, meu Deus, renovar o nosso entendimento à luz da Tua palavra, Senhor, não tomando a forma deste mundo, mas que assim, Senhor, renovando o nosso entendimento, experimentemos a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.